Só um minutinho, pessoal, se vocês conseguirem comentar aí no chat para me saber se está ok com o som. Estou tentando compartilhar aqui também. Tá, voltar um pouquinho a câmera aqui, parece que está muito para cima. Talvez não pegue o exercício inteiro, né? Bom, eu vou começar. Quem chegar depois aí também pode tá voltando o vídeo e entendendo a resolução dos exercícios, tá? Para a gente não perder tempo. Bom, esse exercício aqui é um exercício de física e o enunciado diz assim, ó: um sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso na água e o detector B na proa da embarcação. Sabe-se que a velocidade do som na água é de 1.540 metros por segundo e no ar é de 340 metros por segundo. Então, a situação aqui é bem simples, né? Tem um barco aqui e caiu a geleira aqui e o som viajou daqui até aqui, tanto pelo ar quanto pela água. Pelo ar, ele viajou a 340 metros por segundo. Pela água, ele viajou a 1.540 metros por segundo. Muito bem. E diz assim o enunciado: os gráficos indicam em tempo real o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Ao comparar pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora. Então, basicamente, esse aqui é um gráfico, né, registrado pelo sensor A, que é o sensor que está aqui na água, né? E esse é o gráfico dessa queda registrado pelo sensor B, que é um sensor que está aqui na proa do navio. Bom, se a gente olhar para esse gráfico aqui, ó, primeiro é que a gente sabe que com certeza, né, o sinal sonoro que viajou pela água vai chegar mais rápido porque o som viaja mais rápido na água, né? E isso também está registrado aqui, ó. Se vocês olharem, se a gente achar algum ponto aqui para comparar esse gráfico com esse, ó, esse ponto aqui, ó, essa região aqui é essa região aqui, ó, ou digamos assim o estrondo que deu, né, da queda. Aqui, esse ponto aqui foi registrado a 220 segundos e esse aqui é 232. Isso quer dizer o quê? Que a informação que viajou pelo ar, ela chegou no barco 12 segundos depois do que a informação que viajou pela água. Então aqui a gente vai começar a equacionar. Bom, essa distância L, ela pode ser calculada como sendo a velocidade do som no ar vezes o tempo que demorou no ar. Ou ainda ela pode ser calculada como sendo a velocidade do som na água vezes o tempo de viagem na água. Nós também sabemos que o tempo de viagem no ar é maior que o tempo de viagem na água. Quanto maior, 12 segundos. Então eu sei que o tempo no ar é igual ao tempo na água mais 12. Ok? Então, esse TR aqui eu já posso substituir por isso. Então, eu posso reescrever essa equação aqui, substituindo por esse valor. Então, eu já vou ter isso aqui, ó, L igual a velocidade do som no ar, vezes, no lugar do tempo no ar, eu vou colocar isso aqui. Então, é T água mais 12, tá? E eu sei que esse L, esse valor aqui, tá? Calculado com essa equação, tem que dar o mesmo valor que aqui. Então, isso quer dizer que essas duas equações aqui, ó, essa e essa, elas são equivalentes. Então, eu escrevo isso, ó. Então, velocidade do som na água vezes o tempo na água. O desafio aqui agora vai ser manipular algebricamente, né, essa equação aqui para isolar o tempo na água e depois substituir nessa equação aqui novamente. Então, para isolar o tempo na água aqui, eu posso primeiro fazer a distributiva aqui, ó, multiplicar esse por esse e depois multiplicar por esse. Então, eu vou ter o quê? Velocidade do som no ar
vezes o tempo na água, mais a velocidade do som no ar, vezes 12, é igual à velocidade do som na água, vezes o tempo na água. Vamos focar aqui nesse tempo, tá? Se a gente passar essa parte aqui para o outro lado, nós vamos ficar com isso, ó. Velocidade do som no ar, vezes 12, é igual à velocidade do som na água, vezes o tempo na água, menos esse termo inteiro que eu passei para o outro lado. Velocidade do som no ar, vezes o tempo na água. Agora eu posso colocar o tempo na água em evidência. Então vai ficar como? Velocidade do som no ar vezes 12. Colocando o tempo em evidência, T água vezes velocidade do som na água menos a velocidade do som no ar. Velocidade do som na água menos a velocidade do som no ar. Isolando agora o T, finalmente eu passo esse termo aqui que está multiplicando para cá dividindo. Eu tenho aqui o tempo na água vai ser igual à velocidade do som no ar vezes 12, dividido pela velocidade do som na água menos a velocidade do som no ar, tá? Esse é o tempo gasto na água. Então, se eu pegar agora isso aqui e substituir nessa primeira equação, no L aqui, ó, L igual à velocidade do som na água vezes a velocidade do som no ar vezes 12, e tudo isso dividido pela velocidade do som na água menos a velocidade do som no ar. Substituindo pelos valores que a gente tem aí, ó, 1540 vezes 340 vezes 12, dividido por 1540 menos 340. Você vai manipular mais um pouco aqui, fazer um pouco mais de multiplicações, e mesmo que você tenha dificuldade aí com a questão das casas decimais, isso aqui, ó, mesmo que você, por exemplo, R, coloque só 1540, alguma coisa parecida, isso aqui vai dar aproximadamente 5.000 metros, tá bom? Pode ter que dê, sei lá, 5.300, alguma coisa assim, se você fizer mais rápido ou mais devagar, mas a alternativa correta é a letra D, tá bom? Então esse é o primeiro exercício aí, tá? Se você usar todas as casas decimais, se der tudo certinho aí, tá? Vai chegar nesse valor aí. E de cara, na hora que você fizer as primeiras multiplicações, você já consegue eliminar, tipo, ó, esse valor aqui é absurdo, tá? Esse valor aqui também é um absurdo. Talvez tivesse alguma dúvida nesses dois aqui, tá bom? Então vamos pro próximo exercício. Vamos lá. Nesse exercício aqui, diz assim, também um exercício de física. A fim de classificar as melhores rotas em aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de 1 segundo. Então, está medindo, digamos assim, o quão fluido é o tráfego, né, naquela região ali. A diferença de potencial corresponde à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de um metro. De forma análoga à lei de Ohm, cada via é classificada pela sua resistência, sendo a de maior resistência a mais congestionada. Então ele está associando o fluxo de carros aqui numa rua com a resistência elétrica. Se vocês lembrarem lá da resistência elétrica, basicamente a resistência elétrica de um condutor ela é maior quando é difícil de os elétrons passarem nela. Então é essa associação que ele está fazendo aqui com os carros, né? Quanto mais carros passam numa via no mesmo intervalo de tempo, menor a resistência dessa via, basicamente. Vamos lá. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para de maior resistência. Ou seja,
uma rota que tem menor resistência é aquela que o trânsito está fluindo mais. Uma rota que tem maior resistência é aquela que o trânsito não está fluindo. Como teste para o sistema, são utilizadas 3 possíveis vias para uma viagem de A até B, com os valores de diferença de potencial e corrente conforme a tabela. Então aqui ó, tem a rota 1, que tem uma diferença potencial de 510 e corrente de 4. Rota 2 é 608, diferença potencial, e a corrente elétrica 4 ampere. Rota 3, 575, diferença potencial, e a corrente 3. E ele vai pedir aqui, ó, o que o aplicativo vai mostrar. Se o aplicativo mostra em ordem crescente, ele vai mostrar o que tem a menor resistência e depois o que tem a maior resistência. Então, nós vamos calcular a resistência de cada um desses caras aqui, usando a lei de Ohm. Então, ó, se vocês lembrarem, a lei de Ohm, para calcular a resistência, é essa aqui, ó. Tensão igual a resistência vezes corrente. Nós vamos calcular a resistência de cada uma dessas rotas e ver qual que tem a menor resistência. Então, isolando o R aqui, a gente vai ficar com R igual a U sobre I. Então, da rota 1, nós vamos ter o quê? A resistência da rota 1 é igual a U sobre I. A diferença de potencial da rota 1 é 510. Então, é 510 dividido pela corrente, que é 4. Aqui não vai dar um valor inteiro, né? Dividindo 500 por 4 daria 125. 10 dividido por 4 dá 2,5. Então, isso aqui dá 127,5. Essa seria a resistência da rota 1, né? A resistência da rota 2, mesmo procedimento. Ó, R igual a U sobre I. A diferença de potencial 608. E a corrente é 4. Essa aqui dá para dividir, né? 600 dividido por 4 dá 150. 8 dividido por 4 dá 2. Então, aqui dá 152. Beleza? E a resistência da rota 3. R igual a U sobre I. Rota 3, 575 dividido por 3. Essa aqui é mais difícil de fazer de cabeça, a divisão. Mais 500 dividido por 3 dá 150. Sobra 125 ainda para dividir. 75 dividido por 3 daria 25, então são 150 mais 25, 175. Vai dar aproximadamente uns 190. Não precisa a gente saber exatamente o valor que vai dar, porque só tem que classificar eles em ordem. Então, da menor, qual que tem a menor resistência? É essa, a rota 1. Qual que tem a maior resistência? É essa. Qual que tem resistência intermediária? É essa. Então, a ordem que o aplicativo vai mostrar é justamente 1, 2 e 3. Ou seja, resposta correta, letra A. Quer dizer o quê? Que na rota 1 o trânsito está fluindo melhor e na rota 3 o trânsito não está fluindo tão bem assim. Ok? Vamos aqui para o próximo exercício, então. Pessoal, a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, então se estiver fazendo alguma coisa errada aí, vocês me avisem. Também não sei se esse é o melhor formato, né? E eu não gosto de usar aquela mesa digitalizadora, me parece que você não tem a mesma habilidade, né, para fazer ali. Tá bom? Vamos para esse outro exercício aqui então, ó. Esse aqui é bem relativamente fácil, digamos assim. Um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. Até aqui, ok. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite, chamada de horizonte de eventos, na qual nada consegue escapar. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro com a mesma massa solar, de modo que o seu horizonte de eventos seja aproximadamente 3 km. Ou seja, a gente pegou o nosso Sol e no lugar do Sol a gente colocou um buraco negro que tem a mesma massa que o nosso Sol. Ok? Essa é a situação. E esse buraco negro tem um raio de 3 km e a massa do Sol. Então você tem essa situação aqui. Ó. Então aqui no lugar do Sol vai ter, né, um buraco negro, né? E ao redor dele aqui vai continuar, né, os planetas do sistema solar e assim por diante. Então a pergunta é a seguinte, ó: após a substituição descrita, o que aconteceria aos planetas do sistema solar? Letra A: eles se moveriam em órbitas espirais, aproximando-se sucessivamente do buraco negro.
não faz sentido, tá? Eu não vou nem ler todas as alternativas, porque, ó, como ele está dizendo aqui, ó, olha aqui que interessante, ó, mesma massa, tá? A gente aprende lá em gravitação, quando a gente estuda gravitação, que a órbita dos planetas aqui ao redor do Sol, né, a força gravitacional do Sol sobre eles aqui, mantém eles nessa órbita, só depende da massa do Sol. Não depende do tamanho do Sol, do raio do Sol. Então, se aparecer um buraco negro no lugar do Sol e ele continuar com a mesma massa, isso não vai influenciar em nada na órbita desses planetas, né? Então, a alternativa correta, ó, vamos ler as outras aqui. Eles oscilariam aleatoriamente em torno de suas órbitas elípticas originais, oscilando, né, aleatoriamente, não faz sentido. A não ser que o Sol começasse a se mover também, fizesse os movimentos esquisitos. Eles se moveriam em direção ao centro do buraco negro, também não faz sentido. Para eles começarem a se mover em direção ao buraco negro, eles teriam que ter um buraco negro com a massa maior que a massa do Sol, daí sim eles iam começar a espiralar aqui, né, e cair, ser atraídos por esse buraco negro. Eles passariam a precessionar mais rapidamente, ou seja, né, girar mais rápido. Também não faria sentido, né, eles fazerem um movimento diferente. E a letra E, eles manteriam suas órbitas inalteradas. Então essa é a alternativa correta, tá? Se a gente não mudou a massa, a gente só colocou um outro objeto ali que tem a mesma massa do Sol, não faz sentido. As órbitas vão continuar as mesmas, ok? Bom, se tiver alguém ouvindo e puder comentar no chat aí só para me saber se o som tá ok, se estão conseguindo enxergar, tá? Vou esperar um minutinho aqui para ver se alguém interage aí. Bom, eu não separei muitos exercícios, até porque eu nunca tinha feito isso aqui, né? Queria ver se dá certo. Se der certo no sábado eu vou fazer mais uma live. Vocês me desculpem meu negócio do mouse aqui, tudo riscado, né? Tudo bagunçado. Mas é que eu rabisco aqui, resolvendo exercícios, coisas. Bom, vou continuar aqui então. O manual de uma ducha elétrica informa que seus 3 níveis de aquecimento, morno, quente e superquente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função da sua vazão. Então vamos lá. Quando a vazão é de 3 litros por minuto, ele consegue uma variação de temperatura de 10 graus no morno, de 20 graus no quente e 30 graus no superquente. Quando a vazão é 6 litros por minuto, ele consegue aumentar a temperatura em 5 graus no morno, aumentar a temperatura em 10 graus quando coloca no quente, ou aumentar a temperatura em 15 graus quando você coloca no super quente. Muito bem. Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual a um múltiplo de 5 A imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Ou seja, qualquer corrente que a gente encontrar aqui por disjuntor, ela tem que ser múltiplo de 5 A e tem que ser maior, né, do que a corrente que a gente vai encontrar aqui, né, que está passando pelo chuveiro. Muito bem. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts e que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água, que apresenta um calor específico de 4,2 Joule por grama vezes grau Celsius e uma densidade de 1000 gramas por litro. O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por... Qual que é o disjuntor que a gente tem que usar, então, para essa ducha que tem essas características aqui? Né? Vai passar água por ela com essa densidade, tem 2 vazões diferentes, a gente pode escolher uma delas para fazer a conta. Então eu quero saber, por exemplo, qual que é a corrente que vai passar por essa ducha quando ela estiver lá na vazão de 3 litros em qualquer uma dessas, né, dessas variações aqui. Como a gente quer saber assim
qual que é o limite do disjuntor, então a gente vai usar essa última coluna aqui. Posso pegar essa vazão ou essa vazão, mas vamos usar os dados dessa última coluna, que é quando você está colocando o chuveiro aí no limite, tá bom? Então vamos lá. Então, para a gente encontrar essa corrente, nós vamos ter que descobrir a potência desse chuveiro, tá? A gente sabe que potência é energia dividido por tempo, tá? Eu quero saber, né, quanta energia esse chuveiro ele está consumindo por segundo. Então essa vazão aqui eu já vou colocar depois por segundo, tá? Se é 3 litros, 3 litros por minuto, é a mesma coisa que 3 litros por 60 segundos, ok? Muito bem. A energia necessária para aquecer a água, ela é dada por essa equação aqui, ó. A energia necessária para aquecer a água é igual à massa de água que eu estou aquecendo, né? Vezes o calor específico da água, vezes quantos graus estou aquecendo essa água. Então, vamos pegar essa situação aqui, ó, aonde eu estou aquecendo 3 litros por minuto de água, né? E estou elevando esses 3 litros por minuto a 30 graus. Então, vamos substituir aqui os valores para encontrar quanta energia estou gastando aí por segundo e, consequentemente, também encontrar a potência, tá? Então, qual que é a massa de água que está passando aí em 1 minuto? Está passando 3 litros de água vezes a densidade da água, tá? Que é essa aqui. Então, eu vou escrever aqui, ó. 3 dividido por 60 vezes 1000, né? Vezes 1000, que é a densidade, e o calor específico da água, que é 4,2, e vezes a diferença de temperatura, que no caso aqui é 30 graus. Então, a quantidade de energia que está sendo gasta, primeiro eu posso simplificar esse 60 com esse 30, né? Divido por 30 lá e por 30 aqui vai ficar 2. Então, vai ficar 3 sobre 2 vezes 1000 vezes 4,2. Dá para simplificar esse 1000 com esse 2 aqui, fica Q igual a 3 vezes 500 vezes 4,2. Que aqui 3 vezes 500 é dar 1.500 vezes 4,2. 1.500 vezes 4 daria 6.000. E 1.500 vezes 0,2 daria 300, né? Então, 6.300 watts, tá? 3.300 joules, desculpa, tá? Só que é 6.300 joules por segundo. Então, isso quer dizer que a nossa potência é 6.300 watts. Então, essa é a potência do chuveiro, ok? Mas um chuveiro que trabalha na potência de 6.300 watts, qual que é a corrente elétrica que passa por ele? Aí nós vamos pegar uma outra equação aqui lá da eletricidade, que diz que a potência, né, num circuito é igual a tensão vezes a corrente. Então nós temos que 6.300 é igual a tensão, que é quanto? Tensão aqui, ó, é 220. Então é 220 vezes a corrente. 220 passa dividindo, então a gente vai ter 6.300 dividido por 220 é igual a corrente. Finalizando aqui, a corrente vai ser igual, corta aqui, 630 dividido por 22 vai dar quase 30, mas não vai dar, acho que vai dar uns 28, tá? E como o problema está dizendo assim, que o disjuntor tem que ser um valor maior do que esse aqui e que seja imediatamente maior que esse aqui e múltiplo de 5, então a resposta correta é a letra B. Tem que ser um disjuntor de 30 amperes, ok? Muito bem. Bom, mais um exercício aqui, né? Que diz o seguinte, ó. Exercício aqui de
equilíbrio, né? Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% mais superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições: o ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é 90 graus. Os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 quilos. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme. Considera que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreza forças dissipativas. Qual a tensão de ruptura da corda escolhida? Então, o pai está fazendo o balanço e ele vai escolher uma corda que consiga suportar, né, essa carga, né, das crianças e que ainda seja 25% superior a essa carga. Então, o objetivo é de calcular qual é a tração em cada uma das cordas e depois colocar esses 25% aqui. Bom, então vamos lá. Então, imagina que o balanço, né, ele gira no máximo 90 graus, ou seja, ele vem até aqui, daqui até aqui, mais ou menos, tá? E ele aproximou esse movimento aqui para um movimento circular. Se a gente prestar atenção, realmente é um movimento circular. Bom, que forças aqui essa corda vai ter que suportar? Quando o balanço está só parado, tá? Se ele está parado, ele tem que aguentar o peso da criança. Só o peso, mais nada. Se o balanço estiver girando, dependendo da velocidade aqui, vai aparecer além do peso, vai aparecer aqui a força centrípeta. Então, aqui vai ter uma força centrípeta. Então, na verdade, a tração aqui da corda vai ser a força centrípeta mais peso, tá? Bom, ele está dizendo que a altura máxima que o balanço vai chegar aqui é até ficar a 90 graus. Então tem uma velocidade mínima que você tem que empurrar o balanço para ele chegar nessa altura. Concorda comigo? Porque se ele dissesse que o balanço ia chegar aqui só até uns 30 graus, então ele ia operar numa velocidade baixa. Mas se ele vai até 90 graus, então tem uma velocidade maior. Tá? Então a gente vai ter que descobrir que velocidade, qual é a velocidade máxima que esse balanço vai passar aqui embaixo para a gente poder calcular essa força centrípeta. Por quê? Porque a força centrípeta depende da velocidade que o balanço passa aqui, ó. O peso da criança é massa vezes gravidade. A força centrípeta é a massa da criança vezes a aceleração centrípeta. Bom, m vezes g a gente sabe calcular, mas e essa aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado dividido por r. Tá? O que é o R? O R é o comprimento do balanço aqui, ó. Esse R aqui. Tudo bem? Então vamos deixar essa equação aqui de lado. Como que eu sei que velocidade que ele vai chegar aqui? Aqui eu vou ter que fazer a conservação de energia. Por quê? Eu sei que para ele alcançar essa altura aqui, aqui embaixo, o pai da criança que está empurrando atribuiu a esse balanço uma energia cinética suficiente para chegar lá em cima. Tá? Então a energia gravitacional que ele tem aqui em cima é igual à energia cinética que ele tem aqui embaixo. Então aqui é conservação de energia. Então, se é conservação de energia, ó, aqui eu tenho energia potencial gravitacional e aqui eu tenho energia cinética. Elas têm que ser iguais para que o balanço atinja aquela altura ali. Então, tenho energia potencial gravitacional igual a energia cinética. Se a energia potencial gravitacional é energia cinética, então eu tenho aqui mgh, que é a energia potencial gravitacional, é igual a mv ao quadrado sobre 2. Esse m aqui, ó, ele vai embora. Vou pegar a caneta vermelha aqui para destacar. Esse m aqui vai embora, tá? Porque ele apareceu dos dois lados. Então eu vou ter o quê? E uma coisa interessante, ó, esse h aqui é a altura, tá? Desse ponto até esse ponto. Só que a altura desse ponto até esse ponto é o r, então eu posso escrever g vezes r é igual a v ao quadrado sobre 2. Isolando o r aqui, ó, eu vou ter que o r é igual a v ao quadrado sobre 2g. Esse g passou aqui dividindo. Então, esse r aqui eu vou pegar e vou jogar aqui, ó. Então, eu vou ter que a aceleração centrípeta vai ser v ao quadrado dividido por r. Só que r é v ao quadrado sobre 2g. Então, vai ficar aqui, ó, v ao quadrado
sobre 2g. Esse v ao quadrado corta com esse v ao quadrado, vai sobrar 1 sobre 2g. Então, a aceleração centrípeta é igual a 2 vezes a gravidade, nessa situação aqui. Então, essa aceleração centrípeta eu consigo substituir aqui. Então, eu vou ter que a tração, que é força centrípeta mais peso, vai ser igual a força centrípeta, que é massa vezes aceleração centrípeta, mais o peso, que é massa vezes gravidade. Então, a tração vai ser, tem massa aqui, dá para colocar em evidência. A aceleração centrípeta mais gravidade. Muito bem, só que a gente acabou de calcular que a aceleração centrípeta, nesse caso, nessa situação, ela é o dobro da gravidade. Então, vai ser 2g mais g. Então, a tração vai ser a massa vezes 3g. A massa é 24 vezes 3 vezes 9,8. Finalizando aqui, ó, 24 vezes 3, 9,8 não, aqui é 10, né? O problema está mandando usar 10. 24 vezes 3 vai dar 72 vezes 10, 720. Então, o balanço inteiro está usando uma carga de 720 newton, tá? Então, cada corda vai segurar a metade disso aqui. Então, cada corda vai ser 360 newton. Só que tem que ser 25% maior, lembra? Ó, 25% maior. Então, eu vou fazer esses 360 vezes 25%, que é 5 quartos. Multiplicando isso aqui por 5, vai dar 1.800. 1.800 dividido por 4. A gente vai chegar no valor aí de 900 dividido por 2, 450 newton. Então, a resposta correta é a letra D. Ok? Bom, pessoal, eu vou deixar os exercícios de matemática para o sábado. Vou tentar fazer uma outra live aí no sábado para tirar mais algumas dúvidas aí e a gente conversar um pouco mais. Ok?